Olá, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos felizes pela sua presença aqui, a presença de você também que está em casa, compartilhando conosco desses momentos sabáticos. Essa é a nossa classe de jovens, sintam-se todos muito à vontade aqui. É o espaço que temos para recapitularmos a lição, estudarmos, nos confraternizar e também louvar e adorar a Deus. E quero convidá-los agora para a gente louvar o nosso grandioso Deus, cantando a música Meu Refúgio, que Ele possa ser o nosso refúgio em meio a tanta tribulação, a tantas tempestades dessa vida. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos orar?
Pai Santo, que habita nos altos céus, muito obrigado por ter trago os jovens hoje aqui à nossa classe, por estarmos com o calor humano e não só com uma câmera, Pai. Que o Senhor venha se fazer presente aqui, que o Senhor aceite o nosso louvor e que nós possamos sair daqui sabendo um pouco mais sobre Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Feliz sábado a todos aqui, aos amigos que chegaram. Feliz sábado também para você que está em casa. Comenta lá no chat, vai lá, deixa o seu feliz sábado, tá bom? Cante junto com a gente. Faça da sua casa um local de adoração. Esse é o momento de adorarmos nosso Deus e vamos dar continuidade ao nosso louvor, cantando a música mais alto, mais profundo. É isso mesmo, Nath? Produção. É isso. A letra está no grupo do jovem, para quem... Isso. É uma música nova pra gente aqui também, tá bom? Então, se você está lá na classe dos jovens, entra lá que a letra vai estar para vocês cantarem junto com a gente, cantar bem forte, que vai ficar muito bonito, tá? 3 e 4. Pode a águia voar, todo o céu desvendar, pode ser todo o céu conhecer, pode um peixe nadar, explorar todo o mar, pode um ser o oceano conhecer. Posso eu, tão pequeno, num cantinho tão extremo do universo, conhecer quem é supremo. Mesmo assim vou buscar esse Deus alcançar, nem que eu leve a vida toda pra encontrar. Quero ir mais além, além das nuvens. Quero mergulhar mais fundo para encontrar o amor mais puro, o meu Deus, meu tudo. Quero ir mais alto, mais profundo. Posso eu, tão pequeno, num cantinho tão extremo do universo, conhecer quem é supremo. Mesmo assim vou buscar esse Deus alcançar, nem que leve a vida toda pra encontrar. Quero ir mais além, além das nuvens. Quero mergulhar mais fundo para encontrar o amor mais puro, o meu Deus, meu tudo. Quero ir mais alto, mais profundo. Quero ir mais alto, mais profundo. Deus esteja louvado. Gente, hoje também digamos assim,
uma inauguração da banda da classe, tá? Foi uma banda que surgiu hoje. Surgiu aqui por um contato de WhatsApp e aí a gente juntou hoje. Então, estamos assim espalhados. Tá ruim para todo mundo se ouvir, né? Então, se o andamento aí tiver desencontrado, é porque a gente ainda não está aqui no nosso padrão. Em breve estaremos no padrão aí, com mais instrumentos, inclusive, participando conosco. Mas muito bom louvar o nosso Deus, muito bom estar com vocês aqui presente na classe. Esse louvor, com certeza, ele é muito enriquecedor, muito inspirador, com a presença de cada um de vocês e com a participação. Quero convidá-los a continuar exaltando e glorificando o nome do nosso Deus, cantando a música Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, Espírito luz,
receba como aroma suave. E nesse momento invocamos a presença do Teu Santo Espírito para esse momento de estudo da lição. Dá-nos a Tua paz, Teu amor, te pedimos por Jesus. Amém. Bom dia a todos. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui para estudarmos essa lição enigmática. Mas ao avançarmos estamos cada vez mais aprendendo um pouquinho sobre essa aliança. A nossa boa-vinda também a você que se encontra aí na sua casa, nos acompanhando pela live. Nós temos todo esse empenho para que você não perca essa oportunidade de estudar a palavra de Deus. E nós temos muitos amigos nos visitando aqui. Eu queria conhecer a todos. Você quer conhecer todos, pastor? Com certeza, eu quero. Bora começar por esse lado aqui. Olha aqui pela esquerda. Quem nos visita? A novidade de hoje aqui. Nós temos aqui a revelação do ano, Herbert. Revelação. Nós temos um casal aqui. Casal, né? Ah, ok. Desculpa. Eu fiquei com medo agora. É, depois eu dessa também, sua declaração, eu gelei aqui. É igual aquela que você olha assim para a pessoa e pergunta se está grávida e a pessoa responde que não. Nossa, É tenso. dá um mal, né? Como que é o nome do casal? Roger e Camila. Roger. Oi, Roger. Eles estão mais ou menos, viu? Como? Camila. Camila. Oi, Camila. Sejam bem-vindos. São de onde? Taquara. Gaúcho. Estão a passeio. Sejam bem-vindos. Pena que está chovendo, né? Mas vale a pena curtir mesmo assim. E se não tivesse chovendo? Daria também. Melhor ainda. Opa, temos um aqui também. Seu nome? Heitor. De onde tu vem, Heitor? Bahia, oxente, lá da terrinha. Baiano. De que lugar da Bahia? Nossa. Soteirapolitano. E tu veio fazer o que pra cá? Medicina. Seja bem-vindo. Novidade, né? Acho que a primeira pessoa vem fazer medicina aqui. É né? novidade. Seja bem-vindo aqui em Foz do Iguaçu. Tem mais curso alguém novo. que faz medicina aqui na sala? Tem mais alguém aqui que faz medicina? Olha. Ei, Heitor. Começando. Faltou. A gente não deu oi pra ele? Não, Vamos não lá deu então. Oi, Heitor. Seja bem-vindo. Nós temos aqui também um casal que há um bom tempo a gente não via. Qual que é o nome de vocês? Não, vocês mesmos. Não faz eu me preocupar não com essa fileira de trás aí. Adriel. Oi, Adriel. E? Oi, Sara. De onde vocês são? É aqui de Foz mesmo? Mas frequenta aqui a Central? Não? Frequentam onde? Vila Holanda, é uma igreja aqui próxima, faz parte do distrito, né? Olha, sejam bem-vindos. Eu os conheço, né? Mas tem uma galera aqui que não conhece. É meu irmão, sabia disso? Seu irmão? É. Parece mesmo. Meu irmão. O branco do olho é igualzinho. Incrível. Hoje você tá aí, cara. Não, tô de boa. As férias foram Aí boas, tá explicado. Foi tá bom explicado. demais, foi bom demais. É uma alegria estar aqui de novo com vocês. E para que eu não possa ser cobrado em casa depois, abre aí seu celular, você que está na classe jovem, você que está aí na sua casa, você que é matriculado aqui na classe. Vamos responder o nosso quiz. Vamos lá, Vicenzo, abra seu Vamos celular responder, aí. até porque ela já deu o recado de manhã cedo, né, cara? Ixi, 5 horas da manhã ela já Amanhã estava não tá falando, não disponível. esquece do quiz. Não, eu fico imaginando como é que é contigo. Não, e quando eu não respondo? Aí lascou tudo. Como o professor não responde o quiz? Nossa. Aí, dá-lhe cintada. Abre o quiz, responde ali para que a gente possa ter acompanhamento aí Tá carregando aqui, nossos chefe. detalhes. Tá carregando. Ok? Certinho? 20, faz uma oração para nós. Isso, aí você procura aquela moça bonita ali, a que acabou de falar.
Tá. E seguinte, esqueci. Ontem nós tivemos algo especial aqui nessa classe, né? Voltamos a ter de forma presencial o nosso PG. Nosso PG, o nome dele é Davar, que quer dizer? Palavra. Palavra. E qual que é o intuito desse pequeno grupo? Em poucas palavras, é criar uma comunidade que de fato se aproxima da Bíblia de forma profunda, né? Dando as ferramentas necessárias para um estudo aprofundado, mas ao mesmo tempo um estudo em comunidade, né? A Bíblia ela foi feita para ser estudada de forma individual, mas também de forma comunitária. E Davar é essa iniciativa que busca trazer essa discussão e aprofundamento do texto de forma em comunidade, em conjunto, né? A gente está estudando Gênesis 1 a 11, que é um bloco fundante de toda a narrativa bíblica. Se a gente entende bem esses blocos iniciais, a gente vai ter uma boa base. Já tivemos 8 encontros. 8 encontros. E nós estudamos quantos capítulos? 3 capítulos. 3 capítulos só até agora. Então a gente vai de maneira bem profunda. E o que eu tenho achado, assim, pastor, de fantástico nesse estudo, são duas coisas. É de que ao você ler a história, você não vê o personagem, mas você se vê na história, né? E você aprende os mecanismos do texto bíblico. Você aprende que o texto bíblico ele trabalha com repetição de história, repetição de tema. Então, a história sempre se repete. E isso tem trazido um conhecimento assim fantástico, tem modificado a nossa percepção do que é esse evangelho do reino através do Gênesis, que é a base de todo o texto bíblico. Isso. Esqueci de alguma coisa? Não? Faz uma oração para a gente começar. Oremos. Nosso Pai, nosso Rei, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de nos reunir aqui entre amigos para aprender um pouco mais de Ti e de nós mesmos. Torna-nos sensíveis à Tua presença, dá-nos ouvidos que saibam ouvir, que nossos corações saibam ouvir essa voz que ecoa nos corações, chamando para a transformação, por uma vida de amor e misericórdia. Por isso te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E o tema da nossa lição de hoje é o Evangelho de Moisés, né? Aí nós temos ali a charge. Quem que está estudando aqui através da lição dos jovens? Lição dos jovens, né? Dos adultos, os demais estão acompanhando, né? Creio que a lição dos adultos ela está mais simplificada. Eu acho que ela está não simplificada, mas compreensível, posso dizer assim? Tem uma linha de raciocínio mais clara. Ok. Então, a dos jovens, você acha que entendeu e daqui a pouco, não entendi, aí depois... Então, você fica meio perdido, mas com o passar do tempo, a gente está pegando qual que é a ideia do autor, né? E aí, esse evangelho de Moisés, pastor, então, significa que nós temos um evangelho de Moisés e um evangelho de Jesus. É isso que a lição está trazendo? Não é isso. Não tem nada a ver? Não. Que a lição Na verdade, é apresentado como o Evangelho de Moisés, né? Falando sobre a antiga aliança, a nova aliança, ainda entra no contexto das lições que nós já estudamos anteriores, falando sobre a aliança feita no Sinai e a aliança feita na cruz. Okay. Mas a gente já entendeu que ambas são a mesma. Ok. Mas Vinte, por que a galera fala assim, olha, eu não estou mais sobre a lei do Sinai, eu estou sobre a graça da cruz, essa graça que liberta, eu não estou mais sobre o jugo da lei. Por que as pessoas têm essa base? Bom, tem dois motivos, né? O primeiro, a gente tem que admitir que tem textos difíceis no Novo Testamento, né? A lição cita Gálatas 4, não sei quem já leu, eu li semana passada, a partir do versículo 20. É um texto bem difícil, se a gente for interpretar de fato, né? Ele fala sobre uma lei de escravidão, uma lei de morte, que a gente tem que viver agora sobre a graça e abandonar essa lei de escravidão que aconteceu no Sinai, inclusive. E é um texto difícil de interpretar. E uma forma fácil de interpretar um texto difícil é simplesmente atribuir todo o Antigo Testamento a essa lei de escravidão e de morte. Aí eu resolvo o texto, né? E agora eu vivo sobre essa nova aliança, que é a graça e tal. E a lição vai lidar mais para frente com esses textos difíceis aí. Então não se preocupem. O segundo motivo já é mais histórico, né? Talvez seja mais difícil, mais longo de explicar, mas em resumo, se a gente olha a história do cristianismo, houve uma separação, um corte muito severo com o judaísmo, né? O cristianismo no primeiro e segundo século ele cresceu meio que em conjunto, não existia o cristianismo e o judaísmo. Ele era um judaísmo messiânico, digamos assim, um movimento cristão.
E com o passar do tempo houve uma fissura, uma divisão muito severa por vários motivos, né? E aí houve um preconceito, uma rejeição de tudo que tinha a ver com o judaísmo. E o Antigo Testamento era uma dessas coisas, né? Inclusive, a primeira tentativa de se formar um cânon, houve uma exclusão total do Antigo Testamento por parte de um cara chamado Marcião. Então, tem raízes históricas profundas esse descaso pelo Antigo Testamento, né? Tanto que se você vai numa igreja cristã qualquer, 99% das vezes, nos sermões, você vai ouvir textos do Novo Testamento e pouquíssimo do Antigo. Porque a gente super prioriza uma parte da Bíblia em detrimento da outra, né? Então, acho que são esses dois motivos, de maneira geral, que causam com essa visão dicotômica, né? De Antigo e Novo, de lei e graça, de, enfim, Moisés e Jesus, e por aí vai, né? E Salmos está no Velho Testamento, correto? Exato. E o que você me diz sobre o Salmo 103? Então, um caminho que a lição... Acho que até podem abrir suas Bíblias aí, acho que a gente vai dar uma lida, Salmo 103. Que a lição para tentar provar o seu ponto, né, de que essa visão de que o Antigo Testamento é sobre lei, sobre obras, né, sobre uma rigidez, sobre um cumprimento estrito e não pensado da lei, ele toma o Salmo 103 como uma prova de que a gente não tem nada disso no Antigo Testamento, né? A lição podia pegar vários outros textos, mas esse Salmo 103 é um texto muito bonito, muito sucinto também sobre o ponto. E ao discorrer sobre esse Salmo, né, que medita sobre a lei de Moisés, sobre a aliança no Sinai, a gente vê que ela não tem nada disso, de simplesmente um cumprimento cego de obras e de uma lei rígida de escravidão, né? Mas é sobre misericórdia e graça, sobre benignidade, né? E isso a gente até estudou na semana passada, né? Quando Isso. a gente deu ênfase ali no livro de Deuteronômio, porque muita gente fala, porque está no Antigo Testamento, é leis, e aí eles levavam isso muito a sério, tinha que ser levado isso na rigidez, tinha que ser cumprido. Só que o livro de Deuteronômio, você encontra a base dele no amor. Então, aí fica... comparando com a aliança antiga e a nova aliança na cruz, a gente percebe que esse amor ele também é demonstrado desde a criação lá no Éden, né? Quando iniciou essa aliança eterna. Deixa eu fazer uma pergunta para a galera que eu ficaria curioso de ouvir, né? Quem quiser falar. Vocês, né, dentro da sua cultura de igreja, de como você cresceu e ouviu sobre a Bíblia, etc. e tal, vocês enxergam no que vocês aprenderam de que o Antigo Testamento era mais rígido, mais severo o tratamento de Deus, e no Novo é mais amor, mais graça? Ou não houve tanto isso no seu crescimento, na sua cultura cristã? Alguém poderia comentar a respeito? Porque quero ver se isso é meio que comum ou não, sabe? Pelo menos na galera que está aqui, né? Deu para entender um pouco a pergunta, não? Aquela ideia que a gente vê assim, quem pecou foi ele ou seus pais, essa ideia de castigo do Velho Testamento alcançou a todos ou não? Eu vou começar respondendo então para a galera se soltar mais, né? Na minha criação, uma ideia muito comum era que o Deus do Antigo Testamento era muito mais severo, né? Muito mais preto no branco, né? É sim ou é não, é vida ou é morte. E o Deus do Novo Testamento já era muito mais amoroso, muito mais cuidadoso, misericordioso. Um Deus bonzinho. O Deus do Antigo Testamento era o Deus da guerra, né? O Deus conquistador. E eu cresci nessa dicotomia, né? Esse seria um aspecto de como a gente separa os testamentos. Não sei se alguém teria mais algo parecido com relação a isso. Eu tenho uma contribuiçãozinha aqui. Na verdade, assim, já que você fez essa pergunta, eu fui lembrar o meu passado, né? Como é que eu aprendi isso. E aí eu lembrei que meus pais me ensinavam e tal, e aí eu li a Bíblia, e aí eu percebi, assim, eu tinha medo do Deus do Antigo Testamento. Até a lição fala a respeito da ira de Deus, né? Isso. E a gente fala sobre ira, fala sobre amor. Aí como entender essa questão da ira e do amor? A gente percebe que essa ira de Deus não é uma ira eterna, uma ira que vai assim, pensa em tudo e tal. É uma ira temporária, uma ira que não gosta do mal, do pecado, e é por isso que ele se ira. Aí Diferente dos outros atributos. Exatamente. Então, eu queria falar sobre essa questão aí da ira, mas depois, quando eu comecei a crescer um pouquinho mais, né, aí eu fui entendendo que essa base, na verdade, é o amor. O amor, ele sobrepõe tudo, né? A gente olha, até eu gosto muito de olhar
a cruz de Cristo. Ali nós temos uma cruz, ela não faz parte da nossa decoração aqui, né? Mas está ali agora, nesse momento. Essa cruz, para mim, é o resumo de tudo. Porque nela a gente encontra amor, a gente encontra justiça, a gente encontra perdão, a graça, a redenção e tantas outras coisas que nós podemos passar horas aqui citando. Ninguém, gente? O pessoal está muito tímido hoje. Acho que são as câmeras. Será que é o fio do ar? Obrigado, Lina. Uhum. Eu gostei do seu ponto, né? Porque inclusive os profetas bíblicos, no Antigo Testamento, a palavra que eles mais utilizaram era a palavra chuva, em hebraico quer dizer voltar, arrepender-se. Então, é intrínseco na aliança do Antigo Testamento esse chamado ao retorno, ao arrependimento. E o retorno ao arrependimento só existe via misericórdia, né? Então, como a gente interpreta essa aliança sendo simplesmente sobre lei e obras, se ela, na sua essência, ela é misericórdia, né? Ela é o retorno, ela é se arrepender-se, né? Em linhas gerais é isso. Eu acho que a gente pode ler, então, o 103, para ter uma noção mais geral. O que vocês acham? Pode ser. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Falei? Graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece as nossas estruturas e sabe que somos pó. Quanto ao homem e aos seus dias, são como a relva, como a flor do campo, assim se floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece. Não conhecerá daí em diante o seu lugar.
Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para que os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e o cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendiz ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedecer as palavras. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendiz ao Senhor vós todas as obras, em todos os lugares, seu domínio. Bendiz a minha alma ao Senhor. Esse salmo aqui, ele é tão significativo porque ele se trata de uma meditação da aliança no Sinai, né? E ele vai direto ao ponto central daquela aliança, né? Porque a gente costuma ler a aliança no Sinai nesses termos, né? De vida ou morte, bênção ou maldição. Deus propôs uma coisa, se o povo não cumprir, será morte. Era todas as consequências do erro e do pecado cairiam sobre eles e tal. E a gente lê como a aliança é proposta e pensa que a aliança é isso. Mas se a gente vê como a aliança foi constituída no seu momento histórico, de o que aconteceu de fato quando a aliança é firmada, a gente não tem como não desaguar nesse tipo de meditação que o profeta, que o salmista está fazendo. Em que sentido? De que ao olhar para a aliança feita no Sinai, né, a resposta dele, esse bendizei ao Senhor, certo? É não esquecer-se dos seus benefícios. Por quê? Aí ele vai citar um texto clássico da aliança do Sinai, que lá no versículo 8, né? O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. É uma citação de Êxodo 34. Não sei se alguém lembra desse texto, um texto clássico, né? Que é o que Deus... É a proclamação de Deus uma vez que a aliança é confirmada no Sinai. E só para puxar o contexto, para que fique bem claro o que ele está querendo dizer com isso, Êxodo 32 é Moisés subindo no Monte Sinai para afirmar a aliança que o povo prometeu cumprir lá embaixo, né? O povo prometeu que seria fiel à aliança, que observaria todos os estatutos, que não teria diante de si outros deuses, todos os estatutos da aliança. O povo diz, assim como Deus ordenou, assim faremos. O povo diz. Moisés sobe ao topo do Sinai para receber as tábuas da aliança. Enquanto ele está recebendo as tábuas da aliança, que confirmam o que o povo disse lá embaixo, o que o povo começa a fazer lá embaixo? Alguém lembra? Construir um bezerro de ouro. Certo? Enquanto a aliança está sendo firmada. Então, antes mesmo da aliança ser concretizada, né, o povo já está quebrando ela. Já está quebrando. E se Deus agisse conforme as nossas ações, como diz aqui o autor, se ele nos tratasse conforme os nossos pecados, ele está meditando na história de Israel, Israel não existiria mais. Porque Israel, no momento inicial da sua aliança, já foi infiel. Já não cumpriu mais. Se ele tratasse nossas transgressões de perto, e não de longe, como eles dizem, como o Oriente se dista do Ocidente, a gente não existiria. Né? O engraçado é que são os mesmos que passou o sangue nos umbrais da porta, que agora estão fazendo o bezerro, né? Você vê a contradição do povo, né? É um povo que constantemente se deparou com a graça, mas sempre se esqueceu dela. Por isso que a introdução do Salmo é não esqueças de nenhum só de seus benefícios. Porque o esquecimento é a raiz de todo o problema do povo, né? Porque o povo se esquece dessas manifestações de Deus, que esse texto é uma meditação nela, que faz com que o povo retorne a esses bezerros, esses ídolos, né? E aqui, para mim, a ponto central, né, de onde nasce esse texto de Êxodo 34, de que o povo merecia nessa situação ser cortado, esquecido. O resultado justo da aliança era que o povo desaparecesse. Mas Deus, ele perdoa. Né, que é o Êxodo 34, que é quando é citado esse texto. Né. No momento que Deus perdoa, ele diz isso: eu sou misericordioso, longânimo e de muita benignidade. E por isso eu vou perdoar e restaurar o povo. Então, aqui uma chave central, eu vou terminar minha fala com isso, de que a aliança, ela nasce por iniciativa divina. Deus resgata o povo do Egito. O povo não fez nada para sair do Egito. Nada. Não fez nada. Não rolou umas tábuas dos 10 mandamentos, disse quem obedece sai, tá? Não.
que o povo fez para merecer sair? Absolutamente nada. E a aliança, ela permanece, né? A aliança é perpetuada não pela fidelidade do povo, porque o povo, no seu momento inicial, já erra, já falha. Ela permanece por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela é tão grande quanto o céu se alteia sobre a terra. Né? É simplesmente pela sua misericórdia. Então, como eu olho para essa aliança do Sinai e chamo ela da aliança da lei, das obras? Quando o seu fundamento é o quê? Graça e misericórdia. Só quem se esquece fala uma coisa dessa. Né? Então, é de fato o mesmo Deus. Certo? Mas a nossa tendência é constantemente se esquecer de que a raiz do nosso relacionamento com Ele sempre foi graça e misericórdia. É interessante essa fala, porque quando nós olhamos o Velho Testamento, a nossa percepção ao ver as histórias é de que Deus é um Deus totalmente diferente do... Mas qual será que era a percepção que os que existiram durante o Velho Testamento tinham desse amor e dessa ira de Deus? Qual que era a percepção deles? O que vocês acham? Eu acho que o Wesley queria falar, levantou a mão. Não? Mas o que você acha? Vamos lá, vamos levantar hipóteses aí. Era só a sobrancelha? O que você acha, Wesley? Será que é uma distorção nossa de percepção? Ou a galera do Antigo Testamento também tinha essa percepção de um Deus irado, de ausência de amor e graça? Você, pastor. Eu queria destacar o Salmo 103, dentro da fala do Vicenzo, porque Salmo 103 foi escrito 3.000 anos antes de Jesus vir aqui a essa terra. Aí a gente olha, a gente lê, como você leu ali, a minha conclusão disso tudo é que não é diferente, é a mesma aliança, ela dá continuidade, tanto que a lição até destaca aqui, né? Destaca 5 itens aqui, ó, que ele perdoa todas as suas iniquidades, ele cura todas as suas enfermidades, ele da cova redime a sua vida, ele coroa você da graça e da misericórdia, ele enche de bens a sua vida, ou seja, é o amor, é a graça, é a misericórdia de Deus. A minha Bíblia tem um título aqui, ó, antes de iniciar o capítulo 103, ele fala assim, a misericórdia de Deus. É tudo aquilo que o Vicenzo está falando, né? Aí eu percebo que esse evangelho apresentado aqui não é um evangelho qualquer. Não é um evangelho assim apresentado. É um único evangelho. O evangelho verdadeiro. É o evangelho eterno. Mas então eu estou perdido em tudo, porque não foi agora que eu ouvi, eu sempre ouvi durante a minha curta existência, de que o Deus do Novo Testamento é diferente do Velho. Então, se nós temos ali embasamento para provar, como que foi trazido a nós essa ideia do Deus irado? Né? O porquê disso? Que a gente não encontra no Novo Testamento.
pedagogia divina. Mais ou menos nesse sentido. Então, eu acredito que foi mais pelo... Deus deu várias oportunidades, aí o povo de Israel ficava acomodado, se sentia acomodado. Ah, ele vai me perdoar, vai me dar maná, vai fazer isso, vai só pedir isso, vai ser isso. Aí até um ponto que Deus também tinha que mostrar para você, não é bem assim. Mas até hoje é assim. Eu acho, por isso que eu não vejo a distinção do antigo. Peraí, tinha uma mão ali, Marcelo. Tem uma percepção que no Antigo Testamento a gente vem trabalhando desde Abraão, que eles sempre estavam com Deus simbolizando que iria vir. Quando a gente olha a história de Jeremias, a gente percebe que o povo se rompeu e Jeremias estava avisando que eles iriam cair. Então eu tenho uma percepção de que não que Deus era diferente. Quando eu era pequeno, trabalhava-se que Deus era um Deus muito mais justo. E Deus é justo o tempo todo. Mas quando eu era pequeno, eu trabalhava com Deus que era por sofrer. Deus que ele te dava oportunidade, mas não queria te perfeito. Porque eu acho assim, que todas as provas que a gente passa, eu acho que Deus ele nos permite passar porque ele sabe da força de cada um. Foi a história de Jó. Não foi a história de Jó, que Jó passou por tudo. Mesmo assim, Jó seguiu firme no mesmo Senhor. Então eu acho que ali no Antigo Testamento, trabalhando na ideia de Jesus, a partir do momento que Deus, as pessoas mudaram essa percepção. E ali no Novo Testamento é uma coisa mais do amor, uma coisa mais da graça. Quer falar uma coisa? Fala lá. Ah, desculpa. Aí eu fico com um problema, porque quando você vai para a história de Jonas, assim, na história de Jonas fica muito nítido isso. Senhor, eu não queria pregar porque eu sei o Deus misericordioso que você é. Que você ia se arrepender de matar eles, ia ser misericordioso demais, por isso que eu não queria pregar. Então, assim, para mim, né, depois creio eu que não é a percepção do povo do Antigo Testamento que estava errada de quem era Deus, mas é nossa hoje. De achar que a nossa geração é uma geração privilegiada que vive sobre esse pai protetor, sobre as asas, sabe, igual a galinha, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria ter você debaixo das minhas asas, como a galinha tem seus pintinhos. Mas existia lá também no Novo, porque esse Deus se arrependeu só porque todo mundo de Nínive se arrependeu e não matou. Então eu acho que não é a interpretação, eu acho que essa é a nossa interpretação, a nossa percepção de que somos privilegiados no Novo Testamento, né? Tem vários pontos que foram levantados aqui, né? O primeiro, eu Acho que a Nath queria falar. queria falar uma coisa ainda. Exatamente, era mais ou menos esse o meu ponto. Não acho que seja a percepção do povo nem nada. Eu acho que a questão é na nossa leitura. Qual é o ponto da história, né? Eu vejo mais que o ponto da narrativa do antigo é mostrar como o povo ele fica caindo, fica pecando toda hora, é um desastre. E o foco mais do novo já é a parte em que Jesus vem, então as coisas boas que ele faz, então tipo, acho que tem essa impressão por causa do momento da narrativa que é diferente. Que até o próprio autor ele traz assim, né, de que vem a história, aí quando Jesus vem, reseta tudo, apaga tudo e agora começa uma nova história, né? Mas é o mesmo enredo e a continuação desse enredo, né? Eu acho que, para concluir, eu diria algumas coisas, né? Primeiro,
nossa equivalência de que misericórdia é igual a fraqueza, de que Deus seria frouxo por perdoar, né? De que Ele não pode ser tanto assim para o povo. Eu vejo pelo contrário, a Bíblia, a grandeza de Deus se dá na sua capacidade de se tornar vulnerável, de ser absurdamente misericordioso. Ele se faz vulnerável em se ligar em amor ao homem, né? E quem era muito chateado com Deus com relação a isso era Jonas, porque ele sabia quão fraco Deus era nesse sentido, né? Quão misericordioso, de que se apenas Nínive se voltasse para ele perdoaria imediatamente todos os pecados. Esse é um Deus do Antigo Testamento. Mas como a gente explica então esses textos de severidade que o Wesley falou, do momento histórico e tal? E aí entra outra discussão, como é que a gente explica o que é a ira de Deus e tal? E grande parte foi o que a moça aqui falou. É nosso erro de interpretar o que está acontecendo ali, né? Na maioria das vezes se dá por um simples afastamento da proteção divina. Não é Deus que envia povos para destruir, matar, mas é Deus que retira a sua proteção e por isso agora os povos invadem, né? Tem essa ideia do passivo divino, etc. e tal, né? Então é uma falta de interpretação do que de fato está acontecendo. E a gente faz com que a gente enxergue com esses maus olhos uma severidade que talvez não esteja acontecendo ali, né? E tudo isso é influenciado pelos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Exato. Quando a gente vê essa grandiosidade divina, essa misericórdia exagerada, né, desse Deus criador e bondoso. Suas últimas... As minhas conclusões? Isso tudo? Suas considerações finais. Eu olho assim para tudo isso que nós estamos estudando, estudamos no bimestre passado, estamos estudando neste agora, eu percebo que essa aliança que por nós parece que é dividida, na verdade é a mesma aliança. E quando a gente olha um Deus que por nós que parece também que é dividido, é o mesmo Deus. Quando a gente olha, por exemplo, o que foi citado aqui, da justiça, do tempo e tal, a gente percebe que isso existiu desde a criação. Quando a consequência de comer aquele fruto era a morte, mas eles não morreram, mas eles tiveram que aprender a partir daquele momento a conviver com a morte, a conviver com o pecado e assim por diante. Então, o meu resumo de tudo isso é que é a mesma aliança, o mesmo evangelho, e através da fé nós precisamos ter essa convicção, essa certeza e esse amor através da graça de Cristo. E que nós possamos descansar nesse Deus imutável, né? Esse Deus que é exagerado em nos amar. E eu acho que o principal de tudo é não agirmos como agiu Israel ali na base do Monte Sinai, né? Indiferente com a aliança de Deus para com ele, né? Essa aliança de amor, essa aliança de misericórdia, compaixão para conosco. Eu acho que a chave de tudo é isso, né? Que nós falamos ontem no PG, né? Como que nós vamos reagir frente a essa bondade divina, né? Algumas vezes eu fico assim perplexo e me vem sempre à mente a frase dos discípulos ali em meio àquela tempestade, né? Pós-calmaria, eles exclamam, né? Que Deus é esse? Eu acho que esse pensamento deveria nos perseguir diariamente, né? Esse contemplar dessa grandiosidade divina, não em poder e majestade, mas em se fazer pequeno, em se abster de toda essa grandiosidade, simplesmente por nos amar, né? Enquanto ele estaria certo, porque no contrato ele está cumprindo a parte dele, nós que estamos quebrando o contrato, e ele se pune estando certo, simplesmente por nos amar, né? Que nós possamos meditar e tomarmos um posicionamento para com essa atitude de Deus para conosco. Você ia falar alguma coisa? Não? Agradecemos você também que nos acompanhou aí pelo YouTube, que esse Deus que nos alcança continue te alcançando todos os dias. Vamos orar? Grandioso Deus, a nossa imensa gratidão por tua misericórdia para conosco. Obrigado, ó Pai, porque da mesma forma que tu alcançastes os teus filhos no passado, continua persistindo
para nos alcançar nos dias de hoje. Que ao termos o encontro contigo, ó Pai, possamos ter uma ação positiva, possamos externar gratidão e maravilhamento também. Não venhamos ficar neutros frente a tudo que o Senhor faz e fez por cada um de nós. Ajuda-nos e imprima a Tua palavra em nossa mente, por Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e nós te esperamos aqui sexta-feira às 19h30 para que possamos ter o nosso Davar